nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nos últimos programas nós temos tratado sobre a revelação do nome de Deus. A seu povo Israel, Deus revelou-se, dando a conhecer o seu nome. Deus chama Moisés do meio de uma sarça que queima sem se consumir. Diz a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de teus pais. E quando Moisés lhe pergunta o seu nome, Deus responde: eu sou aquele que sou. Ao revelar esse nome, ao mesmo tempo nome de presença e nome misterioso, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, eu sou quem sou, Deus declara quem ele é e com que nome deve ser chamado. E, ao mesmo tempo, esse nome preserva o mistério do próprio Deus. Deus é um Deus de ternura e de compaixão, só Deus é. E assim, nós chegamos agora ao parágrafo número 214 do nosso catecismo. Deus, aquele que é verdade e amor. Deus, aquele que é, revelou-se a Israel como aquele que é rico em bondade e fiel. Isso está no capítulo 34, versículo 6 do livro do Êxodo. Deus rico em bondade, rico em misericórdia, Deus fiel. Essas duas expressões, elas experimentam em síntese, elas exprimem, melhor dizendo, em síntese, as riquezas do nome divino. Em todas as suas obras, Deus manifesta a sua benevolência, a sua bondade, a sua graça, o seu amor. Mas também mostra que ele é aquele que é. Mostra então a sua confiabilidade, a sua constância, a sua fidelidade, o seu amor. É interessante como na Bíblia, sobretudo nos textos mais antigos, onde não existem linguagens típicas, por exemplo, da filosofia grega, para falar do conceito de eternidade, se fala de Deus como rocha, como aquele da montanha, ou, portanto, aquele das alturas. É uma maneira plástica que a Bíblia tem para falar justamente do nosso Deus. Isso está refletido também no seu nome. Deus é aquele que é, portanto, Deus permanece sempre. Na linguagem filosófica, diríamos, Deus não muda, Deus é eterno. Deus é confiável, Deus é digno de confiança, Deus é constante, Deus é verdadeiro. E é por isso que, em várias outras ocasiões, o nome vem associado também com um dos atributos de Deus. Como, por exemplo, no Salmo 138, versículo 2, celebra o teu nome pela tua bondade e pela tua fidelidade. Ele é a verdade, pois Deus é luz e nele não há trevas, como já dizia São João na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5. E ainda, na mesma carta, São João diz que Deus é amor. Aliás, é uma coisa interessante de percebermos que nos escritos joaninos, no Evangelho e na primeira carta, de uma maneira especial, aparecem 3 atributos de Deus muito marcantes. Em primeiro lugar, Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores deverão adorá-lo em espírito e em verdade. Depois, Deus é luz, e nele não há treva alguma. E aí toda aquela discussão sobre a realidade dos filhos das trevas e dos filhos da luz. E, finalmente, Deus é amor, e aquele que ama permanece em Deus, e Deus permanece nele. E assim nós chegamos ao parágrafo número 215, Deus é a verdade. O resumo da tua palavra é a verdade, são para sempre tuas justas normas. Salmo 119, versículo 60. Senhor Deus, tu és Deus e tuas palavras são verdadeiras.
Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 28. Por isso as promessas de Deus sempre se realizam. Deus é a própria verdade. Suas palavras não podem enganar. Por isso podemos nos entregar com toda a confiança à verdade e à fidelidade de sua palavra em todas as coisas. O começo do pecado e a queda do ser humano foi uma mentira do tentador, que o induziu a duvidar da palavra de Deus, de sua benevolência e de sua fidelidade. É por isso que nós sempre devemos nos lembrar que a Escritura chama o diabo de o pai da mentira, que mente desde o começo. Deus apresenta aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, um projeto de vida, mostrando-lhes certas coisas que não deveriam fazer, apontando as consequências, mas a tentação vem justamente no sentido contrário, de não acreditar em Deus. Deus disse isso? Não, o que vai acontecer é outra coisa completamente diferente. Então, o pecado e a queda do ser humano começa justamente com uma mentira, enquanto Deus é a verdade. A verdade de Deus é sua sabedoria, que comanda toda a ordem da criação e do mundo criado. Isso está, por exemplo, no livro da sabedoria, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Deus, que sozinho criou o céu e a terra, é o único que pode dar o conhecimento verdadeiro de toda coisa criada em sua relação com ele. Isso está no parágrafo 216. Vejam, meus queridos, já tivemos oportunidade de falar sobre a verdade na Bíblia. A verdade na Bíblia não é uma verdade científica. A verdade na Bíblia é uma verdade que diz respeito à relação do ser humano e das criaturas com Deus. Uma vez que Deus sozinho criou o céu e a terra, só Ele é que pode dar o conhecimento verdadeiro de toda coisa criada na sua relação com Ele. Só Deus pode nos dar o conhecimento da nossa verdade na nossa relação com Ele. A ciência, ela tem outro campo de conhecimento. A ciência tem uma outra metodologia, mas o conhecimento da relação das coisas com Deus, só Deus é que pode nos dizer. Parágrafo 217, vemos: Deus é verdadeiro também quando se revela. O ensinamento que vem de Deus é um ensinamento sincero. Isso está no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 6. Quando enviar seu Filho ao mundo, será para dar testemunho da verdade. João 18, 37. E mais ainda, no capítulo 17, versículo 3 de São João, nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Aliás, o Espírito Santo também é o Espírito da verdade, que não fala de si, mas que nos recorda Jesus. Então nós podemos ver como o nome de Deus, a revelação do nome de Deus, tem tantos desdobramentos importantes. Só Deus é verdade, Deus é amor. Queremos, então, sermos esses adoradores em espírito e em verdade que o Pai deseja, e ao mesmo tempo queremos deixar que o amor de Deus derramado nos nossos corações possa transbordar. Ainda hoje ouvi uma frase do Padre Zezinho: há muitos jovens vazios porque tem poucos adultos transbordando. Que nós possamos ser um transbordamento do amor de Deus. Que Ele nos abençoe, nos livre sempre, em todos os nossos caminhos, e nos conduza com nossas famílias à vida eterna. Amém.